Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, a pedidos, né? A gente vai estar fazendo aqui um desafio nesse período de quarentena para que nós, né, possamos estar estudando a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus e ficar bem atento naquilo que o Senhor quer falar conosco durante esse período, tá bom? De quarentena por conta da pandemia do coronavírus, tá bom? Então o desafio é o seguinte, já lancei lá no grupo da igreja que nós podemos estar aproveitando cada dia do mês de março e vai emendar também com o mês de abril, cada dia está meditando um capítulo do livro de Provérbios. Por exemplo, hoje dia 25, então, o livro para meditar, o capítulo para meditação, capítulo 25 de Provérbios, e ali você vai estar meditando, tá bom, queridos? Mas não vamos ficar só nisso. O que eu gostaria de propor? Né? Agradecer aí a ideia da irmã Elis, junto com outras irmãs, e ontem nós conversamos, e aí nós chegamos ao seguinte acordo. Queridos, você vai precisar de caneta, tá bom? De também um marcador de texto, se você tiver, tá? Você vai pegar a sua Bíblia, você vai ler. Eu tô aqui com Provérbios 24. O dia de ontem Deus falou muito comigo, meu coração. E eu vou te orientar a fazer da mesma forma. Só que Deus vai ministrar no seu coração algo talvez diferente do que foi comigo, tá bom? Então eu já li para adiantar, para a gente não perder tempo aqui nesse vídeo. Eu já li aqui o capítulo 24 e eu marquei aqui, ó, na minha Bíblia, o que chamou mais a minha atenção, né? Você vê que está marcado de rosa e também aqui de verde, tá? No meu celular tem até mais coisa marcada, mas hoje eu vou ficar somente nesses versículos aqui, tá bom? Porque o que me chamou a atenção foi do versículo 3 até o versículo de número 10, tá? E você pode fazer as anotações em uma folha de A4 ou então até uma folha de caderno, né? Eu peguei aqui meu caderno de anotação e fiz aqui algumas anotações. Então botei lá, ó, 24/3, Provérbios 24, versículo-chave. O versículo-chave, no meu caso, é o versículo 10. O que diz o versículo 10? Se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será pequena. Eu acredito que até muitos vão marcar esse versículo, que é um versículo muito impactante, muito forte, né? Mas eu gostaria de analisar com vocês agora, bem rapidinho, bem resumidamente, do versículo 3 até o 10, para a gente ter um entendimento melhor da palavra de Deus, tá bom? Por exemplo, no versículo 3 vai dizer: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Olha só, tá vendo? Para você construir uma casa, você não precisa necessariamente de apenas de força. Você precisa de sabedoria. Com sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela se fortalece. Tá bom? Então aí nós vamos continuar andando. E no versículo 5 ao 10, algo de muito interessante, porque Salomão ele foca aqui na questão da sabedoria, né? Provérbios é provérbio de sabedoria. E nesse versículo aqui tem uma disputa, a gente percebe uma disputa entre o que é mais importante, a sabedoria ou a força. E aí no versículo 5 até o 10, nós vamos ver um monte de coisas que a gente podia resumir. E olha o resumo que eu fiz aqui, tudo em uma frase. Por exemplo, nós vimos que o sábio é mais poderoso que o forte. Do 5 ao 10 fala isso. Nós vemos também que quem tem conhecimento se fortalece muito mais. Olha só que interessante. Depois ainda vemos que não sair para a guerra sem um bom conselho, sem um bom conselho de uma pessoa sábia. O Provérbios ainda nos orienta isso no versículo de número 8, não, 6, perdão. Portanto, não saia para guerrear sem uma boa orientação. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. Olha só, viu? Na guerra a gente costuma dizer que a força é necessária, você tem que ser forte, você tem que ser grande, você tem que ser altão. Mas olha o conselho aqui de um sábio para a nossa vida. Não vá para a guerra sem o conselho de uma pessoa sábia, tá bom? Outra coisa rapidinho que a gente vê também nesse versículo, que a sabedoria é muito elevada para o insensato. Tem aquelas pessoas que você aconselha, que você fala o caminho é esse, é por aqui que você tem que fazer, mas a pessoa não adianta, a pessoa não obedece, a pessoa não quer assimilar aquilo, porque ela é insensata, ela tem que deixar a insensatez de lado, ela tem que se entregar
para o Senhor Jesus, para somente assim aquele conselho de sabedoria entrar naquele coração. Volto a ler aqui, o que eu coloquei aqui está no texto, mas eu estou lendo o meu resumo. Olha só como que é bom você fazer o seu resumo. Eu não estou lendo agora da Bíblia, olha o meu resumo que eu tirei, diz assim, ó, a sabedoria é muito elevada para o sensato, tá? Uma outra coisinha aqui, e aí, se você vacilar, no momento de dificuldade, a sua força será pequena. Aí nós chegamos no nosso versículo chave, que é o versículo 10. Se você vacilar no momento da dificuldade, a sua força será pequena. Por que a sua força será pequena? Porque no momento de dificuldade que você deveria usar a sua força, você faltou com sabedoria. Então aqui o versículo chave, versículo 10 está dizendo, se você vacilar no momento da dificuldade, se você não for sábio no momento de dificuldade, a sua força será pequena. Você pode ser o fortão, você pode ser o pastor, o apóstolo, o semideus, você pode ser forte aos homens, mas se no momento da sua dificuldade você vacilar, a sua força não vai adiantar nada. Então, meus amados irmãos, seja sábio, sejam sábios, tá bom? Para que possamos, para que a nossa força venha a ser grande. Então é essa mensagem que eu deixo para o coração dos irmãos e esse conselho, com esse desafio, para que você leia o Provérbios do dia, marque na sua Bíblia os versículos que chamaram a sua atenção, escreva no papel de forma resumida e você vai ver que Deus vai edificar a sua vida e você vai ter até algumas mensagens futuras. Quem sabe aí Deus vai te usar não somente nas plataformas, não somente na igreja, mas numa conversa você vai ter anotações e mais, você vai guardar no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Não permita que a sua força seja pequena. Mantenha a sua força grande, mantenha a sua força bem em dia mesmo. Mas para isso, você tem que agir com sabedoria, tá bom? Última a frase, repito, seja sábio para a sua força ser grande. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia.